Bem-vindo, pessoal, novamente ao nosso site aqui, né, no nosso YouTube, no Papo Viramundo. E nós estamos hoje com a Luceli. Ela é professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Em alguns institutos na Universidade de São Paulo existe o que é chamado instituto, por razões históricas, eu acho, né? Aqui é chamado de escola, né? Então tem faculdades também. Nós estamos dentro da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, que está fazendo 70 anos agora, esse ano, né? Esse ano. Aprendi. E nós estamos com a Luceli Dias Pedreschi. Luceli Dias Pedreschi Chaves. E eu a conheci no Conselho Universitário, quando a gente trabalhamos juntos um tempo lá, né? E aí desde então eu tenho muito apreço, acho muito interessante o teu trabalho. Eu notei, né, para me preparar um pouquinho para essa entrevista, que tu trabalhas com gestão, né, hospitalar, né? Uhum. E aí eu queria saber algumas coisas de ti, para a gente conversar um pouquinho, se entender, etc. E uma das coisas é que tu fez a graduação em Ribeirão Preto, né? Então a tua história toda está muito ligada a Ribeirão Preto, não é isso? Isso mesmo. Marcílio, é um prazer estar nessa conversa com você. Também tenho muito apreço pelo seu trabalho, a movimentação, o incremento no grupo dos professores associados durante a representação no CO foi um start sem volta, né, para essa forma que os professores associados e os doutores também, titulares, nós temos estado mais próximos enquanto categoria, e certamente seu trabalho foi muito importante para isso. Eu realmente fiz a graduação aqui, eu sou natural de Araras, perto daqui. Ah, que é perto daqui. Isso. Em 1983 eu entrei, né, passei no vestibular FUVEST e comecei a fazer graduação aqui em enfermagem. Em fevereiro desse ano, agora 2023, completou 40 anos que eu estou em Ribeirão. 40 anos de USP. E de alguma maneira todo esse tempo com interface na USP. Como estudante. Porque não foi o tempo todo depois da graduação, não começou já como professora? Não. Quando eu fiz a graduação, primeiro que era um momento de saúde, um momento político muito diferente no Brasil como um todo. Eu digo sempre que eu sou uma enfermeira pré-SUS. Quando eu fiz graduação, não existia o Sistema Único de Saúde, mas existiam vários movimentos de conformação de uma proposta e que acabou culminando com a criação do Sistema Único de Saúde. Quando eu terminei a graduação, meu primeiro trabalho foi no Hospital das Clínicas, aqui em Ribeirão, na unidade de emergência, no serviço de pediatria, e foi muito desafiador. Então, eu trabalhei na pediatria, trabalhei na regional de saúde, na prefeitura municipal em alguns serviços, e nessa época eu já gostava muito de estudar, eu sempre gostei. Eu fiz alguns cursos de especialização, porque durante a minha graduação... Na USP os cursos? Não, fora da USP. Foi a única época da vida que eu estudei em escola privada, foi certo. Fazendo as especializações. Na década de 80, a pós-graduação em enfermagem no Brasil era muito diferente do que é hoje. E existia uma cultura, vou dizer assim, que você precisava ser assim, quase Deus para ir para a pós-graduação. Felizmente, isso foi sendo modificado pelo crescimento da pós, pelo crescimento da demanda e principalmente pelo reforço, pelo investimento em entender a pós-graduação como geração de conhecimentos, mas também de transferência de conhecimentos. Olha, bem interessante isso, né? Geração e transferência de conhecimento. Eu vejo, eu falo... Transferência entre o docente e o aluno, seria e isso? Entre o resultado de pesquisas, e serviços de saúde, resultados de pesquisa para subsidiar a
proposição de políticas públicas. Então, nós falamos, né, em translação do conhecimento, e na área da saúde nós falamos muito em prática baseada em evidências. Eu vejo, quando eu olho para como era na década de 1980 e vejo agora, nós avançamos muito. Nós aumentamos a inclusão das pessoas nos cursos de pós-graduação e isso tem sido muito benéfico. Particularmente a inclusão no sentido de pessoas de cor ou pobres ou no sentido de enfermagem? No sentido mais amplo possível, tanto do ponto de vista social, econômico, quanto de abertura também das portas da pós-graduação para aqueles profissionais que estão no serviço, que não são profissionais de dedicação exclusiva à pós-graduação, mas são profissionais que têm a possibilidade de fazer novos direcionamentos em sua carreira a partir da pós-graduação. Vou falar uma situação minha. Eu tenho vários ex-orientandos que eram meus parceiros em campo de estágio, né, no ensino teórico-prático no Hospital das Clínicas, e aí o nosso trabalho contínuo acabou culminando em uma parceria para passar na seleção do mestrado, do doutorado. Sim. Então, eu vejo que esse papel da pós-graduação é muito interessante e, particularmente, eu pude acompanhar esse movimento. Só retomando um pouquinho, né, da minha trajetória, então, meu primeiro trabalho foi na pediatria, isso foi muito desafiador. Seguramente, se hoje alguém me perguntasse dos seus ex-trabalhos, onde você voltaria, eu voltaria para a pediatria. Foi um trabalho que me deu muita satisfação. Tive muito medo no começo, claro, cuidar de criança não é fácil, mas me deu muita satisfação. Mas era trabalho assim, porque eu noto pela tua carreira atualmente que tu estás envolvida com gestão. Nessa época era trabalho... Ainda não, era assistencial. Assistencial. Era a prática assistencial. E nessa época despontava já um pouco a questão da docência. Não necessariamente em escolas, em formação regular, mas no trabalho de capacitação da própria equipe da pediatria. Essa experiência na pediatria foi muito importante para mim. Primeiro que o enfermeiro recém-graduado, ele tem uma necessidade mesmo de desenvolver habilidades, de testar as habilidades. Todos nós temos, né? A gente se forma, acha que não sabe nada, né? Então a gente precisa dessa prática, né? E aí, trabalhando num serviço de urgência, né, infelizmente, e com muita tristeza, eu vi crianças em 87, 88 morrendo desidratadas em Ribeirão. Então, quando eu conto isso, as pessoas ficam achando, né, que sou enfermeira de 2 séculos, mas não. A questão do acesso à saúde, da conformação do sistema de saúde, foi se modificando, felizmente, para melhor. Ainda com muitas falhas, mas para melhor. E hoje, a gente falar em morte, em óbito por diarreia, por desidratação em Ribeirão, isso não acontece mais. Então, vejo que o enfermeiro tem um papel muito relevante do ponto de vista assistencial, mas também de induzir práticas que possam modificar o cenário que nós temos do ponto de vista de saúde, prestação de serviços de saúde e também da gestão dos serviços de saúde. Você falou, acabou de falar, né, que o enfermeiro, não sei, aí me veio essa questão, né? É uma profissão feminina ou é uma profissão masculina? Ou como é que, porque a gente só fala de enfermeira, né? Então, não sei, vamos ver o que você acha. Nos últimos, assim, historicamente, a enfermagem é uma profissão feminina, né? Se nós olharmos desde a conformação da enfermagem moderna,
nós temos a questão do cuidado como centralidade da nossa prática. E na sociedade, ainda hoje, né, apesar dos avanços, o cuidado ele é algo feminino. Né? Então nós sempre tivemos uma população majoritariamente feminina, acima de 90%. Nos últimos 10, 15 anos, nós temos tido uma ligeira modificação. A depender da região do país, nós já temos locais que o público masculino, né, corresponde a 20% dos enfermeiros e técnicos. Isso vale para técnicos também? Era isso que eu ia Era isso que eu ia comentar agora. O que tem de interessante? Se nós olharmos a graduação em enfermagem ou a formação nos cursos de nível médio, isso modifica um pouco, os técnicos têm uma participação maior, né, o público masculino, e nos cursos de graduação é maior o público feminino. Ainda assim, nós estamos entre 80% e 85% no Brasil como um todo, de mulheres e 15% no máximo de homens. Mas você acha que é necessário ou seria bom ter uma política de incentivo aos homens participarem também dessa profissão? Ou não é necessário, pode deixar como... Eu comento sempre que a minha impressão do aumento da população masculina na enfermagem, ela teve muito a ver com a questão da empregabilidade. E acho até que dá para a gente falar de um tema que está muito em pauta nesse último ano na enfermagem. A enfermagem é uma profissão que, em geral, não tem problema de empregabilidade. Claro que nós temos regiões, capital paulista, as grandes cidades do interior, certamente o mercado é mais complexo, mais servido de profissionais. E quanto mais a gente vai se interiorizando, né, a situação é pior. Então, emprego praticamente não dá para dizer que falta na enfermagem. Sei. Mas tem uma questão de processo de trabalho e uma questão de remuneração que elas impactam muito negativamente a enfermagem. Na minha percepção, o aumento da presença de homens na enfermagem teve dois fatores relevantes. Um, que é a questão da empregabilidade, né? Se nós tivermos um técnico em enfermagem, se ele trabalhar em 2 empregos, que é normalmente o que acontece, duplo vínculo, é uma prática na enfermagem, exatamente porque os salários são muito baixos, mas um técnico em enfermagem, ele consegue ter uma média salarial superior a outros profissionais de nível técnico. Então, essa é uma questão. E a outra questão, eu vejo que a sociedade ela tem feito um movimento importante, ainda lento, mas importante, de mudança de alguns referenciais. Então, por que o cuidado não pode ser algo também masculino? Eu vejo que nós estamos avançando nisso. E, assim, eu tenho muita preocupação, né, aqui nesse Papo Viramundo, de saber um pouco da biografia. E aí eu queria saber um pouco, assim, no teu caso, o que te despertou a fazer enfermagem? Assim, já era uma característica tua do cuidar, do se preocupar com o próximo? Tem um pouco disso ou estou fantasiando muito e tenho a realidade assim do dia a dia aqui? Olha, Marcília, essa pergunta ela é muito interessante, porque às vezes nós falamos para os nossos alunos de graduação algumas coisas e se nós olharmos a nossa própria história, nós tivemos um movimento muito semelhante aos alunos. Quando eu estava no colegial, o ensino médio, aquela época se chamava colegial, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Quem tinha, né? E quem tem. E quem tem, exatamente. Exatamente. Ainda que a nossa geração
acho que foi sendo direcionada, educada para amadurecer e assumir responsabilidades de uma forma mais precoce que a atual geração. Então, eu vejo que se para nós foi difícil, imagina para quem hoje, com 16, 17 anos, precisa definir Sim. uma profissão. E na época eu pensava em fazer psicologia, eu tinha certeza de algumas coisas da área da saúde que eu não queria. Nem engenharia tampouco. Não, Matemática. Embora tivesse feito o colegial com ênfase em exatas. É mesmo? Olha só. É que tinha que dar ênfase na época, né? E aí meus pais, assim, os meus pais, meu pai era e minha mãe é, pessoas muito simples, mas de muita sabedoria. Então, em casa, eu aprendi assim, repetidas vezes, a conversa era: a educação é a sua oportunidade, é a sua chance de ter uma vida melhor. E sempre gostei de estudar. Às vezes minha mãe, hoje com quase 85 anos, ela fala: olha, insisti tanto para essa menina estudar, ela estuda até hoje. Mas eles também deviam estar em apuros, porque sabia que eu era estudiosa, que eu era uma boa aluna, mas eu não tinha muita certeza. E na época, os testes vocacionais, eles eram, assim, a moda. Sim, é verdade. A gente fazia testes, né? Eu nunca fiz, mas assim, preencher formulários e entrevista com psicólogos, né? E dali saía a listinha acho que era uma listinha de profissões, você tem jeito para isso ou para aquilo, né? Então você fez isso aí? Eu fiz isso. E aí saiu medicina, serviço social, psicologia e enfermagem. E eu já tinha certeza que medicina eu não queria. Serviço social eu não tinha ideia do que pudesse ser. E psicologia, que eu achei que era algo que eu gostasse. E enfermagem eu não tinha muita certeza do que era. Mas o psicólogo que fez o meu teste, ele me falou de algumas referências na cidade, fez alguns comentários importantes. E aí eu falei, gente, eu vou começar a estudar um pouco mais isso. E aí fui vendo outras pessoas que também iriam fazer. Mas, sinceramente, eu não tinha ideia da dimensão de ser enfermeiro, de estar nessa escola, que ela é uma referência forte nas Américas, mas ela é uma referência também mundial. Eu não tinha ideia do que era a USP. Né? Mas essa referência foi criada também pelo teu trabalho, né? Porque foi na década de 90 que entrou aqui, né? 80. Não, mas como professora? Não, como professora eu entrei em 2016. Já 2016. Vou chegar na minha trajetória inteira certo, aí, ó. Tá certo, porque demorou um pouco, porque ficou trabalhando em outros lugares, tá. Se eu falei 2016, eu falei errado, gente. Foi em 2006. 2006, tá. Na época, quando eu prestei o vestibular, né? Falei, gente, prestei. Eu tinha acabado de fazer 17 anos e não tinha muita ideia o que era sair de casa, né? Mas, assim, fui aprovada. Eu lembro muito do dia da matrícula, meus pais comigo, a alegria mesmo. Saíram de Araraquara para vir a Ribeirão Preto. De Araras para cá. Araras, desculpa. Isso. Aí foi um processo que no começo eu falava, gente, mas parece que essas coisas que eu estou aprendendo não é muito de enfermeiro, porque na década de 80 a escola já tinha uma proposta muito arrojada de formação de enfermeiros. Então, nós íamos, no primeiro ano, nós íamos à comunidade, a visão e o conceito ampliado de saúde já fazia parte do dia a dia daqui. É mesmo? E por isso que eu falo que a escola é uma referência forte na enfermagem mundial. Nós íamos nas comunidades, fui ver favela pela primeira vez, então coisas assim muito importantes. E aí depois gradativamente... Isso tu gostavas de fazer essa coisa? Gostava, Assim, era uma só novidade. não entendia muito o que aquilo tinha a ver com enfermeira, porque no meu imaginário, né, a enfermeira ia fazer curativo, uma medicação, cuidar de um paciente. Não entendia a enfermagem como cuidar de saúde.
mas cuidar de doença. E felizmente... Olha, que frase bonita, hein? Essa aí tem que ficar, hein? Ah lá. Felizmente, num tempo curto, isso foi sendo modificado. Certo. Então, em 86, e agora só para a gente fechar um pouco esse ciclo da graduação, certo. Em 86 foi aprovada no Brasil a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, e esse é um diferencial da profissão. Em contrapartida, um dos itens dessa lei, ele foi vetado, que era o piso salarial da categoria de enfermagem. Então eu falo que voltou à tona agora, recentemente, né? Recentemente, coisa de 1 ano e meio para cá, pós-pandemia. Certo. E eu falo assim, se eu tivesse ficado esperando a aprovação do piso, ou lamentando que o piso não tivesse sido aprovado, em 86, eu teria passado minha vida profissional inteira me lamentando, né? Mas felizmente eu fiz a opção de ir ajudando a construir a enfermagem, que eu acredito que é importante. Aí depois desse emprego da pediatria... Eu vou fazer um parêntese aqui de uma conversa que a gente teve há uns minutos atrás, antes de começar, de que a gente não sabe aonde essa imagem está sendo transmitida, né? E ela vai entrar na internet e às vezes ela influencia ou ela é vista por pessoas que estão precisando dessa frase, como a Luciele falou agora, ou assim de dizer que se eu tivesse esperando não aconteceria nada, que eu teria que ter ação. Então assim a gente vê como importante esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, porque ela irradia para mais pessoas experiências que levam a transformações, né? E acho que isso pode ser interessante para quem está ouvindo, né? Eu vejo que isso é muito interessante, porque tem um outro aspecto, Marcílio, que eu vejo. Claro que a gente precisa do salário. A gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa disso. Mas tem uma questão de nós irmos construindo a nossa profissão e a nossa trajetória profissional de maneira que a gente tenha satisfação com aquilo que a gente trabalha. Isso eu vejo que é algo imaterial, mas que faz toda a diferença na satisfação de vida mesmo, quando você olha para trás e fala, gente, há quase 37 anos eu faço o meu trabalho como enfermeira e eu me sinto realizada com isso e me sinto movida a fazer mais. Então, eu acho que isso é importante. Só voltando na questão do primeiro trabalho, eu não tinha muita dimensão do que acontecia, mas o meu primeiro trabalho me deu uma experiência muito relevante com a enfermeira que foi a diretora de serviço, que era responsável, né? Eu era enfermeira. A abordagem dela, a forma de gerenciamento dessa enfermeira era muito diferenciada. Como é o nome dela? A Ivani Facincani, eu encontrei com ela esses dias no hospital, certo. E fiz questão de apresentar para os meus alunos. A essa época, a Ivani já trabalhava com pressupostos que a gente fala que é de uma abordagem mais flexível de gestão, numa época que ainda as abordagens eram muito tradicionais, mais autoritárias. E ela... Não entendi, gestão, aí o que é esse papel da enfermeira com gestão? Tá, vou te contar. Existem diferentes esferas de atuação do enfermeiro, basicamente 4. Assistencial, gerencial, pesquisa e ensino. Então, são 4 esferas. Normalmente, a grande maioria dos enfermeiros trabalha questões assistenciais e gerenciais, do cuidado direto aos pacientes mais graves, prioritários, e de coordenação da equipe de enfermagem para fazer o cuidado acontecer. Que é o gerencial. É o gerencial. Ela vai trabalhar tanto do ponto de vista de escalas, dimensionamento de quadros, mas também de acompanhamento, supervisão, de liderança da equipe. Essa é uma abordagem gerencial que isso
perpassa o trabalho praticamente de todos os enfermeiros. Alguns optam por fazer pesquisa e outros pelo ensino, mas na grande maioria das vezes essas dimensões elas têm uma interface relevante. Nós temos, isso nós chamamos de gerenciamento, mas nós temos uma abordagem que a gente chama de macrogestão, que é gestão não só do cuidado de uma unidade hospitalar ou de uma unidade básica, mas de um conjunto de unidades básicas ou do conjunto de diferentes unidades do hospital. Nós chamamos isso de gestão. No caso, essa diretora de serviço ela era responsável pela enfermaria de pediatria e pelo ambulatório de pediatria e fazia gestão de pessoas numa abordagem de enfocar muito a responsabilidade de cada um, mas também muito acolhedora, né? E muito próxima das pessoas. Tanto que eu ainda a tenho como uma referência muito importante. Sei. Uma comunicação muito transparente. E vejo que esse foi um dos melhores aprendizados que eu podia ter tido no início da carreira. E uma outra coisa que aconteceu é que, dentre as atividades que nós tínhamos na pediatria, o grupo de enfermeiras, junto com outras pessoas do hospital, acabou propondo, né, que nós tivéssemos um programa de mãe participante. E aí as mães começaram a ficar com os seus filhos durante a internação. Falando isso agora, parece algo muito natural, mas isso foi feito antes do Estatuto da Criança e do Adolescente estar vigente. Então, eu diria... Era mãe acompanhante, né? Chamado mãe acompanhante. Era chamado... Para falar a verdade, tem horas que eu falo mãe acompanhante, tem horas que eu falo mãe participante. O nosso objetivo era garantir a presença da mãe durante a internação do filho. Isso, naquela época, não era garantido por lei, mas nós, estudando e a própria vivência do trabalho mostrava que para a recuperação da criança era muito melhor a presença da mãe. Então, quando eu ouço dizer de políticas públicas, eu vejo que o serviço induz algumas políticas públicas e, na grande maioria das vezes, as políticas públicas induzem coisas para os serviços, isso no geral. E em termos de política pública, eu notei que você fez não sei se seria pós-doutorado, com Daniel Tanaka, na Faculdade de Saúde Pública, né? A Faculdade de Saúde Pública é uma outra faculdade dentro da universidade que também muito tradicional, acho que talvez com um século de existência, lá em São Paulo, né? E tem o último diretor, um dos diretores foi esse professor Oswaldo Tanaka. E a professora fez um estágio, acho, com ele, né? E isso tem muito a ver com política pública, eu imagino, pelo que eu conheço do Tanaka, né? Depois desse meu tempo, eu já vou chegar já aí. Vai chegar. Depois desse meu tempo na nós pediatria. Nós temos tempo. Depois desse meu tempo na pediatria, eu fui trabalhar na Regional de Saúde. E eu fui a primeira enfermeira de vigilância sanitária aqui em Ribeirão. Hoje tem muitas enfermeiras. E depois eu fui trabalhar num setor chamado Avaliação e Controle. Eu trabalhei durante 5 anos na Secretaria de Estado da Saúde, na regional aqui em Ribeirão. E aí foi uma das experiências mais ricas que eu tive na vida, porque a regional, naquela época, era responsável por 26 municípios da macro-região de Ribeirão. Então eu conhecia todos os hospitais, todos os serviços que foram sendo implantados, as demandas que o Ministério trazia para que se construísse mesmo uma política assistencial diferenciada, a implantação de serviços de alta complexidade, eu pude acompanhar isso. E não te deu saudade da assistência? Porque aí entrou na gestão, né? Assim, eu tenho saudade da assistência, sim. Mas hoje eu vejo, e demorei muito para ter essa clareza, quando a gente faz gestão, em última análise, a gente faz assistência.
Eu falo assim para os alunos de graduação, eu tenho certeza que vocês sabem avaliar uma ferida de um paciente, que vocês sabem as melhores coberturas para essas feridas, que depois que vocês estão fazendo as intervenções, vocês conseguem reavaliar e rever condutas. Mas essas coberturas, elas não caem do céu, o material do curativo não cai do céu. Então a gente precisa desse aspecto de gestão com o compromisso do cuidado, da centralidade no usuário, para fazer acontecer a assistência que a gente entende, a gente tem como balizar que é a assistência desejável. E o amor cura? Com certeza, com certeza, não Porque tenho dúvida. O enfermeiro é muito essa pessoa próxima do paciente, assim, né? Eu adorei essa pergunta, se o amor cura. Eu vejo que nós temos a oportunidade, como enfermeiros, de fazer algumas abordagens com o paciente que muitas vezes para nós enfermeiros é algo tão simples, mas para aquela pessoa que está se sentindo fragilizada ou pela doença ou por uma condição crônica de saúde, aquilo é o diferencial. Né? Então eu não tenho a menor dúvida que o amor cura. O amor machuca também, mas dá para a pessoa fazer as suas opções. Em 94, eu fui aprovada num concurso aqui da Prefeitura Municipal para enfermeiros, e aí eu saí da Regional de Saúde. Certo. E nisso eu fui para uma distrital de saúde, aqui naquela época era esse o nome, hoje é aquilo que as pessoas chamam de UPA Central. E depois eu fui para uma unidade básica. Quando já fazia uns 2 anos que eu estava na prefeitura, veio uma outra mudança de política de implantação do SUS, que foi repassar para os municípios, transferir para os municípios a responsabilidade pela gestão em saúde, incluindo os contratos com prestadores de serviço, auditoria desses serviços e o pagamento dos serviços. Nessa época, eu fui convidada para ir para o nível central da Secretaria Municipal de Saúde, porque algumas pessoas de lá sabiam da experiência que eu tinha tido nesse setor na regional. Na regional de saúde, da Secretaria de Saúde. Enquanto tudo isso estava acontecendo, foi a época que eu fui fazendo cursos de especialização, e eu entendo que, embora não tenha tido uma atuação mais intensa em nenhuma das especializações, mas elas foram ampliando muito a forma de analisar, a perspectiva mesmo que eu tenho de saúde e de enfermagem. Mas até aí não tinha mestrado ainda no caminho? Não tinha. Meu Deus do céu, era um turbilhão essa época. Era sim uma agitação total. E nessa época, junto com o trabalho na prefeitura, eu comecei a dar aula no Centro Universitário Barão de Mauá, que foi uma época que estava acontecendo a reorganização do sistema educacional no país, com exigência de avaliação periódica, de critérios para a composição de corpo docente. E nessa época eu dava aulas no curso técnico em enfermagem e na graduação. E numa estratégia muito interessante para incentivar os professores a irem para o mestrado, porque nessa época faltava mestres e doutores e havia cobrança do Ministério da Educação nesse sentido. Eles disponibilizaram uma especialização em metodologia científica. Olha. Para um grupo grande de docentes, e à época eu falei, não, é a hora do mestrado. Eles quem disponibilizaram? O centro universitário. Eles bancaram tá. a formação. Entendi. E isso foi muito interessante, porque várias colegas foram para pós-graduação depois, em diferentes momentos. E porque também eu entendo que metodologia científica, estudar o método científico, ele só pode ajudar a gente a ser melhor profissional. Sim. Né? Sim. Embora seja uma ferramenta bem mais específica dos pesquisadores, mas aí o curso já era aqui USP, não? Não, era ainda esse centro universitário.
Aí eu vim para a USP, passei no processo seletivo, fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhando na prefeitura e nesse centro universitário privado. E essa foi a época de maior agitação aí da vida profissional. E quando eu estava terminando de escrever meu doutorado, teve um dia que eu olhei aquilo e falei, gente, eu preciso mudar de trabalho. E aí, quando meu marido chegou em casa, eu falei, olha, eu vou mudar de trabalho. Como assim? Não, aquieta um pouco, né? Eu falei, não, vou mudar de trabalho. Não sei quando, mas eu vou. Porque eu percebi que escrevendo, né, finalizando a redação da tese, tinha N perguntas que eu gostaria ainda de responder, mas que isso não era o foco, nem do centro do trabalho no centro universitário, nem na Secretaria Municipal de Saúde. Embora eu estivesse numa condição de trabalho muito boa nos dois, mas eu senti que eu queria um novo desafio. E a essa época, eu defendi o doutorado, e a essa época foi a implantação do curso de licenciatura e bacharel em enfermagem aqui na escola. Certo. Houve um concurso e uma das áreas foi a área de gestão. Uau! Estava tudo conspirando. Tudo. O meu mestrado e o meu doutorado eu fiz em temática de gestão, avaliação de serviços, porque era o que eu fazia na Secretaria Municipal. Quando eu cheguei aqui na escola, era assim, mas enfermeiro trabalha com isso, né? Como que enfermeiro cuida de aspecto financeiro, de assistência? E eu acho que isso foi crescendo, foi avançando e culminou, né, com a aproximação com o professor Tanaka, que é uma referência em avaliação em serviços e sistemas de saúde. E depois a proposta do pós-doc, que eu fiquei 9 meses em São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública. Foi muito interessante, porque eu tive uma oportunidade ímpar de estudar mesmo. A abordagem do pós-doc é um pouco diferente do que a gente vê em alguns lugares. O estudo do referencial teórico, do referencial metodológico foi algo assim bastante intenso. E aí continuou a parceria com o Tanaka e que vai até agora. Me permita, dessa nossa conversa, apareceu agora essa coisa. Primeiro explicar, né, para o ouvinte que na USP, para ser professor, a gente tem que fazer um concurso público, muitas vezes disputadíssimo, etc. Em geral, eu acho que hoje em dia 100% tem que ter feito um doutorado, né? E isso é que ela está relatando. Mas também a professora Luciele falou eu vou falar assim, dessa voz, né, interna dela que disse, eu vou mudar de profissão, eu vou mudar de atividade, né? E isso é uma coisa que às vezes vem muito forte, mas também com um monte de restrições, porque a gente tem que manter o emprego, manter as contas em dia, etc. Então às vezes é muito difícil escutar essas vozes, né? Mas eu acho que nesse caso estou vendo que foi uma coisa interna que te moveu a vir para cá, né? Sim, foi essa necessidade mesmo de responder uma pergunta maior do que aquelas que eu já tinha respondido durante minha vida profissional. E vejo que foi num momento muito interessante da minha vida, porque eu tinha mais ou menos 40 anos, e aí acho que é uma revisão mesmo de vida. E principalmente, o acesso à universidade como docente, além de disputadíssimo, ele nos coloca, quando você é aprovado no concurso, ele nos coloca num nível de compromisso, de responsabilidade, de atender exigências que é muito elevado. Então, eu entendo, eu imagino que quem presta o concurso, porque estou precisando de um emprego, ele deve sofrer muito, porque os desafios nos primeiros anos da vida docente, eles são muito elevados. Sim. Não acho que precisa ser desse jeito, né? Existem outras formas, mas também nós precisamos entender que dentro da própria universidade, as mudanças também, elas levam tempo. Né? A gente não pode simplesmente negar tudo o que aconteceu até hoje,
porque o passado foi que ajudou a construir essa história Sim. tão exitosa. Sim. Então nós precisamos que essa história exitosa se mantenha, né? E que também a abordagem, a forma de acolhimento, de incentivo ao professor, de disponibilização mesmo, de recursos para ele operar o seu trabalho, isso também precisa ir sendo flexibilizado. Vejo que isso é muito interessante. Talvez a professora Luciele queira também se referir como talvez um resumo, né? De que o professor, quando entra, ele tem que criar novos cursos, ele tem que ter laboratório, muitas vezes, dependendo da... Ele tem que escrever projetos de pesquisa para captar recursos, tem que orientar trabalhos de iniciação científica, né? Da graduação, trabalhos de pós-graduação. Depois ele tem que, para ser um membro permanente da pós-graduação, ele tem que continuar produzindo, fazer artigos, né? Então é um mundo assim com uma atividade muito intensa e essa atividade da experiência que eu vejo com colegas, assim, ela assim está presente na vida, no dia a dia. Não tem assim muito esse conceito de final de semana, muitas vezes, né? A gente, verdade. todos estamos trabalhando sábado, domingo, é uma correria, assim, mas essa intensidade é o que a gente gosta, né? Então a gente faz essas opções também, né? Mas é muito complicado assim esse começo, muito intenso, né? No mínimo, para dizer. Uma outra coisa que aconteceu depois do pós-doc foi que eu fiz o concurso de livre docência. Foi muito interessante porque os resultados do projeto do pós-doc aí foi o que embasou a tese de livre docência. Então, sim, porque tem esse detalhe, além da tese do mestrado, a dissertação do mestrado, a tese do doutorado, para nós progredirmos na carreira na Universidade de São Paulo, a gente tem que passar pela chamada livre docência, que inclui também um estudo, uma tese, um texto que fala sistematiza a nossa produção, né? Então é o que a professora Lucélia está comentando agora. Uma coisa interessante da livre docência, ela é uma outra avaliação que a gente passa. E o tempo todo, na universidade, nós somos reavaliados. Em alguns aspectos, isso é extremamente pesado, mas em outros aspectos, é a forma que nós temos de progredir mesmo. E não é progredir na carreira, mas se a gente entender a avaliação como a possibilidade de análise para rever rotas, eu vejo que isso é muito produtivo. Uhum. Aqui na escola, uma das coisas que mais eu vejo de muito interessante e de um diferencial muito grande, além de toda a infraestrutura de ensino que nós temos, é a parceria com os serviços de saúde. E como eu tive essa experiência profissional muito diferenciada, porque eu trabalhei num hospital de alta complexidade, numa regional estadual, numa unidade básica, numa distrital, no nível de gestão central da Secretaria Municipal, trabalhei no ensino técnico e no ensino de graduação. Então, do ponto de vista de inserção em serviços de saúde, eu conheço diferentes pontos da rede de atenção à saúde e isso faz a gente ter uma visão muito ampliada do ensino. Uhum. Nós, na academia, temos um desafio que, para mim, ele é talvez o meu maior compromisso, não me afastar da realidade na qual eu estou inserida. Uhum. O docente, o pesquisador, não só docente, pesquisador de outras esferas, ele não pode esquecer nunca que ele está inserido numa sociedade, que ele precisa dar respostas para essa sociedade e que muitas vezes essa sociedade vive uma condição muito distante dessa condição que nós vivemos no campus universitário. Uhum. Então, a nossa inserção social, a nossa resposta à sociedade, diminuir essa distância entre a academia e a sociedade, eu vejo que ele é talvez o meu maior compromisso. Uhum. Isso, do ponto de vista operacional,
ele é muito motivador, porque significa tanto eu olhar para o meu aluno de graduação e falar, olha, a gente precisa dar uma resposta para isso. Esse paciente que nós estamos cuidando, esse técnico de enfermagem ou esse enfermeiro que é nosso parceiro no serviço, nós também temos responsabilidade de levar aquilo que nós temos de conhecimento. Em contrapartida, por exemplo, na unidade de emergência, que eu supervisiono estágio lá desde 2006, eu já trouxe muitos enfermeiros para fazer mestrado aqui. Né? Então, eu vejo que esse caminho mostrar que a universidade ela é possível, a gente só precisa entender, né, como é que a gente entra por essa porta, quem é que nos dá a mão para esse processo. Em última análise, compartilhando o que a gente sabe fazer. Eu vejo que esse é o nosso maior compromisso. E aí, a minha função de enfermeira assistencial, ela se aproxima muito da minha função como docente. A hora que eu falo para o enfermeiro lá do serviço, não, vamos lá, a gente vai conversar, vou te contar como é que vai ser a preparação para ir para o mestrado, como que você vai pensar um projeto, quais as etapas disso. Também é uma forma de cuidar. Sim. Em outra dimensão, mas e vejo que isso vai motivando a gente. Você quer que eu fale alguma coisa da pandemia? Porque agora me deu um clique aqui de pandemia, eu já falei muito. Não falou muito, mas foi mais emocionada agora, né? E aí eu gostaria também de complementar um pouquinho que existe essa temática, uma temática muito constante na universidade, que é essa ponte com a sociedade, né? E esse compromisso que a docência tem de responder aos recursos que a sociedade investe na universidade. Então é talvez sobre isso que a professora Lucélia estava falando, mas caminhando um pouco para uma finalização, a professora Lucélia vai comentar um pouquinho do que ela acabou de dizer sobre a Covid, ou sobre a época da Covid, que alguma coisa veio à tona agora nessa conversa. Eu fiquei pensando aqui, essa questão dessa nossa interface mesmo com a sociedade, é para mostrar que a universidade, ela pode ser de todos. Né? Existem os critérios, eles podem ser revistos, mas ela pode ser para mais gente. Eu vejo que esse é um compromisso muito importante, porque quando eu olho a minha história de vida, eu não tenho dúvida do quanto ter escolhido ser enfermeira e do quanto eu me apropriar mesmo de ser enfermeira foi fazendo a minha trajetória de vida como um todo ser muito diferenciada. Então, eu vejo que esse é um papel importante e que muitas vezes eu escuto pessoas falando assim, eu estou com 32 anos de idade, é tarde para eu fazer uma faculdade, né? Gente, não é. A todo momento, né, dá para nós buscarmos meios, estratégias para redirecionar a nossa vida. E em relação à pandemia, eu vou dizer que foi uma trombada de um trem com uma carreta, porque acho que ninguém... Essa é a minha área de trabalho, viu? É colisão de veículos, colisão de trem, colisão de pessoas. Então foi assim, acidental o exemplo. Mas ninguém podia ter a dimensão do impacto que essa pandemia traria. Apesar de eu não gostar muito da expressão, mas quando eu ouço as pessoas falando, nós tivemos que nos reinventar. Não sei se nós tivemos que nos reinventar ou se nós tivemos que mobilizar habilidades que nós tínhamos, mas que talvez elas estavam um pouco escondidas. Mas principalmente, eu vejo que antes da nossa dimensão profissional, cada ser foi impactado de uma maneira diferente com a pandemia.
Como é que eu, enfermeira, professora, leonina, não tenho controle de quando é que vai acabar essa pandemia, né? Quando é que voltam as aulas? Como é que voltam as aulas? Né? Como é que está o serviço de saúde? Será que essa forma de dar aula online, eu estou conseguindo atingir as pessoas à mesma medida como eu faria isso em sala de aula? Então, muitas coisas fizeram para muitas pessoas rever mesmo o jeito de viver. Isso tudo acrescido pela condição. Desculpe. Tudo acrescido pela condição que a sociedade, né, ficou impregnada do ponto de vista econômico, social, mas acima de tudo sanitário. Então, eu vejo que a pandemia me fez rever uma série de coisas no meu jeito de viver. Uma outra coisa da pandemia, e isso demorou muito para surgir, é porque quantos e quantos colegas, parceiros de trabalho nos serviços de saúde estavam na linha de frente e estavam esgotados e sem perspectiva de finalização, de abrandar a pandemia. Então, esse foi um outro aspecto relevante. E uma outra situação foi como é que eu penso o sistema de saúde quando eu olho para a unidade básica, unidade de estratégia de saúde da família, os serviços especializados que atendem pacientes hipertensos, diabéticos, né, pacientes com câncer. Isso tudo precisou ser redimensionado do ponto de vista de funcionamento para priorizar o atendimento à Covid e garantir que vidas fossem salvas. Mas quem era diabético continuou diabético, hipertenso continuou. Sim. Então, e esse foi um dos aspectos da pandemia que também me sacudiram muito, né? Quanto nós criticamos o nosso sistema de saúde, mas qual será o impacto para essas pessoas portadoras de condições crônicas, por exemplo, de diabetes, de hipertensão, o câncer, por não voltarem aos serviços, né? Em contrapartida, né, quanto que nós conseguimos enfrentar a pandemia, porque nós tínhamos e temos esse sistema com todas as suas dificuldades, mas que ele é capilarizado e conseguiu fazer um atendimento que em outros países no mundo não foi possível. Então, vejo que pós-pandemia nós temos outros alunos muito angustiados, eu diria, né? Porque ainda estou trabalhando com alunos que passaram praticamente um ano e meio, quase 2, em home office. E pessoas que tinham sido aprovadas para entrar na USP. Elas tinham esse sonho e a partir do primeiro dia de aula já foi em home office. Então, isso teve impacto nos alunos, teve impacto no trabalho docente, em rever mesmo algumas estratégias, o que ele tem do seu planejamento de atuação. E nós tivemos isso também de impacto importante nos serviços de saúde. Eu que fico num hospital de urgência, é nítido que nós temos tido, por exemplo, em unidade coronariana, pacientes chegando com um grau de demanda de cuidados muito ampliado, porque são pessoas que, se tivessem sido atendidas a tempo ao longo da pandemia... Foram 2 anos ininterrompidos. Talvez essas pessoas estivessem numa condição melhor hoje. E vejo que, do ponto de vista da sociedade, um pouco nós aprendemos com a pandemia, mas vejo que uma parcela significativa parece que a pandemia foi algo que ficou para trás e que não volta. Um exemplo claro, e que a gente falou agora há pouco,
é a questão da enfermagem. A enfermagem durante a pandemia, ela foi ovacionada, eu acho que é esse o termo, porque realmente ficou na linha de frente, fez muita diferença. Perdi muitos colegas do Brasil como um todo e isso despertou um pouco esse aspecto do piso salarial que estava aí adormecido. Então, entendido como estabelecer o piso salarial, aprovar o piso salarial seria uma forma de reconhecimento para a profissão. Mas já faz mais de um ano que se luta para conseguir viabilizar e operacionalizar isso. Se eu puder sintetizar tudo o que eu falei, eu vejo que nós vivemos em ciclos de aprendizagem, análise, experiência nova, análise, aprendizagem, e isso tem tudo a ver também, né, com a nossa prática de docente e pesquisador, e isso tem a ver também com o papel da universidade. Tá ótimo, então acho que com isso, com essa finalização, eu acho dessa partezinha da entrevista, ela também finaliza, eu acho, a entrevista. Sim. Então queria agradecer bastante a Luciele, a gente acabou conhecendo mais. Eu costumo dizer que o professor é um facilitador de sonhos, e a professora falou uma certa hora de que a gente está aqui para ajudar a realizar os sonhos das pessoas. Isso eu acho que é muito bonito também. Então, obrigado, Luciele, pela entrevista, e a gente vai se mantendo aí em contato. Eu agradeço, fico à disposição e desejo aí que esse seu trabalho, essa parte do seu trabalho, possa mobilizar muitas pessoas, né, para sonhar e fazer acontecer. Legal.